Estamos de volta para encarar mais uma questão de ciências humanas e suas tecnologias. Vamos lá? É com você, professor. Olá, meus queridos. Estamos de volta em mais uma questão dessa prova do Enem de 2020. Questão de número 50 dessa vez. Olha só, na resolução da questão anterior, eu falava para vocês sobre começar a leitura do texto e depois ir para o comando. Vamos fazer um processo agora de exercício inverso. Nós vamos para o comando para poder depois analisar o texto base. Por quê? Porque quando você começa a observar o comando, você já vai saber, qual é a tarefa que o comando da questão quer que você coloque seu conhecimento em prática. Então diz assim, olha, o resultado do processo geográfico descrito foi o ou a. Pessoal, processo geográfico. Opa, nós queremos o resultado. Então, resultou em quê? Qual processo geográfico? Vamos para o texto? O texto diz, a expansão das cidades. Olha aí, a expansão das cidades. E a formação de aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial. Então, nós temos aqui produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua. Qual foi o período aqui, pessoal, que ele está destacando? Na segunda metade do século XX. Então, tempo e espaço são duas expressões vitais para a prova de humanas, tá? Nós já temos aí. Então aí, configurando densas regiões urbanizadas. Fonte, arranjos urbanos regionais no Brasil. Então, pessoal, o resultado do processo descrito aqui, ele foi o quê? Vamos analisar. Quando nós falamos, sobre o tema que é a parte de urbanização, a parte da geografia urbana, nós temos aí dois temas importantes. Urbanização e o processo de metropolização, tá? A urbanização, ela vai acontecer a partir do momento em que nós temos fatores atrativos e fatores repulsivos. A urbanização, ela vai acontecer quando nós temos uma migração, por exemplo, do campo para a cidade. E aí, quando essa população na cidade, ela tem mais de 50% dos indivíduos morando na cidade, então nós vamos dizer que essa região ela sofreu com o processo de urbanização, tá certo? Acompanhado a esse processo da urbanização, nós temos o que nós chamamos de crescimento urbano. E falar sobre crescimento urbano, nós vamos falar do crescimento urbano de maneira horizontal e de maneira vertical. A cidade, ela vai surgir no seu núcleo original e aí ela começa a ter o seu processo de expansão. Então, esse processo de expansão, ele está gerando o que a gente chama de crescimento horizontal. O aparecimento de novos bairros, o aparecimento de bairros industriais, bairros comerciais, vai promovendo o que a gente chama de crescimento horizontal. De repente, começa o processo de verticalização, a construção de prédios, e aí essa cidade ela vai tendo o seu crescimento. Desta maneira, nós vamos ter o processo de crescimento vertical. Então você tem o crescimento urbano horizontal, o crescimento urbano vertical, tá? Diferente do processo de urbanização. À medida que vai acontecendo o crescimento urbano e a urbanização, nós vamos ter o aparecimento de metrópoles, o aparecimento de cidades de grande infraestrutura. Vocês vão observar que a própria questão fala do período, olha, na segunda metade do século XX, e associa a produção industrial como fator de consolidação das metrópoles.
Então, quando nós falamos da produção industrial, você vai lembrar que, no que se refere à indústria no Brasil, nós vamos ter o processo de industrialização no Brasil da década de 30, com Getúlio Vargas, o destaque, e da década de 50, com JK. E aí, é justamente o período, quando a gente pega aqui a década de 50, tá? Que o texto vai trazer essa abordagem, porque ele fala da segunda metade do século XX. Então, a nossa intensificação da indústria acontece aqui na década de 50, e quando chega a década de 70, nós já vamos ter um Brasil onde a gente diz que é um Brasil urbano, ou seja, mais de 50% da população morando nas cidades, e um país industrializado, certo? Então, o seu conhecimento, o conteúdo, casando com o que o texto coloca. E aí, pessoal, o que é que nós vamos ter? Quando ele fala do crescimento das metrópoles por áreas de ocupação contígua, nós vamos ter a configuração de áreas urbanas bastante densas. Nós vamos ter o aparecimento do que é a área urbana, das regiões periféricas, tá certo? Nós temos o crescimento da cidade em si, pelo que eu retratava com o crescimento urbano horizontal e depois o crescimento vertical. Tá? A densificação da concentração populacional, ela vai promover esse crescimento contíguo das cidades com a necessidade da criação na década de 70 das chamadas regiões metropolitanas. De início, nós temos 9 regiões metropolitanas. Região metropolitana de Belém, região metropolitana de Fortaleza, região metropolitana de Salvador, região metropolitana do Recife, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro, região metropolitana de Porto Alegre e Curitiba. Essas 9 regiões metropolitanas iniciais, elas vão ser criadas por poder de lei federal. E aí, quando chega a Constituição de 1988, nós vamos ter a criação de regiões metropolitanas por poder de lei estadual. E aí nós vamos ter um boom na questão da migração. Lembre-se, nos anos 80, interiorização da indústria, tá certo? E aí a guerra fiscal entre os estados e os municípios vão começar a puxar muitos indivíduos, e nós vamos tendo a necessidade de criação de outras regiões metropolitanas, como é o caso no Ceará, da região metropolitana de Fortaleza, criada na década de 70, e nós vamos ter a região metropolitana de Sobral e a região metropolitana do Cariri. Essas 3 regiões metropolitanas. Então, esse processo de urbanização que início, ele passa a ser concentrado, aglomerado, ele vai tendo seu processo de descentralização. A expansão física, a expansão econômica da cidade, ela vai gerando esse processo aglutinador e aí a necessidade de regiões de áreas mais periféricas. Alguns centros urbanos passando a ser sede e concentração regional, tá? O arranjo espacial das cidades brasileiras, elas vão sofrer uma grande transformação dos anos 80 em diante. Esses arranjos espaciais, né? Esse arranjo espacial bastante complexo, porque nós vamos ter a multiplicidade de escalas, de fluxos, de pessoas, de mercadorias, de serviços, de finanças, de relações de poder, de concentração industrial, de desconcentração industrial para o interior. Então tudo isso é estudado dentro desses arranjos espaciais. É por isso que nós falamos que esses arranjos espaciais, eles são arranjos híbridos. Tá certo? Eles vão ter a questão do urbano, tá? Mas eles são arranjos híbridos, de aglomeração urbana e regional, tá certo? É essa característica que nós vamos fazer com que, de região para região, esses arranjos espaciais, eles sofram alguma transformação, tá?
podemos dizer, aqui como eu coloquei para vocês, que quase sempre estes arranjos, eles estão articulados aos arranjos urbanos regionais, tá? Alguns vão expressar a natureza urbana regional. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Leste Catarinense, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza. E a partir daqui, pessoal, nós vamos falar também de região polarizada. Quando nós falamos da região polarizada, nós estamos fazendo a referência àquela cidade de maior desenvolvimento e que ela começa a manter uma área de domínio sobre outras regiões. Você pode, por exemplo, escolher a cidade de Fortaleza e fazer a análise da área que Fortaleza polariza. Além de polarizar a área do estado do Ceará e das suas macro-regiões, a cidade de Fortaleza ela também exerce influência polarizadora em alguns estados vizinhos, como o Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, parte do Pernambuco, parte do Piauí, parte do Maranhão. Então isso aqui, para a geografia urbana, nós estamos falando de uma região polarizada. E aí nós costumamos falar do arranjo espacial com uma certa divisão. O IBGE ele traz essa questão dos arranjos urbanos regionais da seguinte maneira. Nós temos o arranjo de São Paulo. Nós vamos ter qual a metrópole, a grande metrópole nacional? São Paulo. Nós temos capitais regionais como Campinas, Piracicaba, Santos, São José dos Campos, Sorocaba. E nós temos centros subregionais como Limeira, São Carlos, tá certo? Quando você fala, por exemplo, do arranjo de Salvador, se você fala do arranjo de Salvador, você vai ter a metrópole de Salvador, você tem capital regional, você pode destacar a Feira de Santana, né? E centro, quando você fala de centro subregional, né, você tem áreas de polarização menor, tá? Então esse é o arranjo espacial que a gente configura dentro do entendimento da geografia urbana para poder ampliar o conhecimento aí para você nessa questão. Então, nessa questão de número 50, nós temos como opção aí o resultado do processo geográfico que nós discutimos, descrito foi o ou a. Valorização da escala local? Não. Nós falamos de região polarizada, nós falamos de arranjo espacial. O item B diz crescimento das áreas periféricas. Aqui sim, né? Ele fala da ocupação contígua, ele fala desse adensamento das regiões. Densificação do transporte ferroviário não fala sobre esse processo, até mesmo porque essa questão de mobilidade, ela é bem difícil no Brasil, tá? Predomínio do planejamento estadual também não, e vejam que esses arranjos, eles são mexidos com a escala federal, estadual e municipal, e a ideia de você formar uma região metropolitana, ela tem o intuito de tentar facilitar a vida das cidades que fazem parte da região metropolitana em conjunto, tá? Inibição de consórcios intermunicipais? Não, os consórcios, eles devem sim existir, como por exemplo os consórcios municipais de saúde. 3, 4 municípios se juntam ali e passam a trabalhar em estruturas de saúde. Agora nós vamos passar a ter os consórcios para trabalhar a área do desenvolvimento do saneamento básico, por exemplo, para buscar a universalização de acesso à água, esgoto e a coleta dos resíduos sólidos, tá bom? Então a opção correta dessa questão 50 é o item B, tá joia? Meus queridos, fiquem atentos, tem mais questões e mais conteúdo para vocês para dinamizar a sua aprovação. Olá, meus queridos, estamos de volta, mais uma questão para tratar sobre a prova do Enem de 2020. Lembre-se que além da resolução, nós estamos fazendo uma grande explanação, né, para você ampliar o conhecimento sobre o conteúdo de cada questão. É importante lembrar vocês que a prova do Enem, ela pede que você trabalhe a competência e a habilidade de cada área do conhecimento. Tá certo, pessoal? A habilidade, ela exige de você uma tarefa cognitiva. Identificar, analisar, explicar, conhecer, relacionar. São tarefas que vão fazer um peso imenso na pontuação da questão.
Toda questão do Enem, ela está lá na sua régua de proficiência e a partir daí vai medir a sua também. Tranquilo? Então, nessa questão de número 51, nós temos aí o seguinte, olha, zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste, 1963. E nós temos a legenda, temos uma figura e temos a legenda. E uma fonte, quando você vai na fonte, tem a terra e o homem no Nordeste. São Paulo Brasiliense, 1963. Meus queridos, eu quero lembrar vocês o seguinte. Quando nós falamos de Nordeste, você vai lembrar que a nossa regiãozinha aqui, ó, Nordeste, vamos tentar aqui fazer o uso aqui do desenho. A região Nordeste brasileira, certo? Então aqui vai ser o mapinha da região Nordeste. Nós temos uma divisão em algumas áreas. Áreas bem específicas, ó. Então quais são essas áreas? Essa região aqui é a região que nós chamamos de Zona da Mata. Tá certo? Essa segunda região é a área do Agreste. Essa daqui, a região do Sertão. E essa região aqui é a área do Meio Norte. E você vai ver que a questão deixou bem claro aí, logo no seu texto inicial, a área do Agreste. Então nós vamos destacar essa região aqui, olha. Então nessa região do Agreste, quando nós estamos estudando a parte de geografia, nós vamos lembrar que essa regiãozinha do Agreste, ela tem uma área de elevação, tá certo? Então você tem aqui uma regiãozinha, uma área de elevação, essa área do Agreste, que é a área do Planalto da Borborema. Então essa região da Borborema, então para você não esquecer, ó, Borborema, ela vai realizar uma transição entre a região da Zona da Mata, o Agreste e o Sertão, tá certo? Aí eu lembro para vocês também uma característica física. Qual é a característica física? Quando você tem massas de ar que se deslocam do litoral, tá? Aqui, ó, ao encontrar essa região da Borborema, o que é que vai acontecer? Ela não vai passar por completo. Então a tendência dela é subir. Ao subir, nós temos uma diferença de temperatura. E essa diferença de temperatura vai provocar logo, ó, precipitação desse lado. É a famosa chuva orográfica ou chuva de relevo. Essa chuva orográfica ou chuva de relevo, tá? Ela vai fazer com que esse lado, a área do Barlavento, ela seja uma área úmida. E a área do Sotavento, essa região do sertão, ela seja uma região seca. Então, Barlavento, você tem uma área úmida. E o Sotavento, você tem uma área seca. E a área da serra, essa área de elevação, essa área do Planalto, tá? Ela também vai se destacar. Como ela tem uma extensão pequena, você vai ter aqui, ó, médias e pequenas propriedades. Você vai ter médias e pequenas propriedades. Essas médias e pequenas propriedades, o produtor ele vai olhar e diz, vou aproveitar o máximo, eu tenho umidade, eu tenho pouca terra, mas eu vou aproveitar o máximo dela. Então ele tende a desenvolver a policultura.
E quando ele desenvolve atividades aqui relacionadas, por exemplo, à pecuária, certo? Relacionadas à pecuária, nós temos mais a produção de leite. E essa produção do agreste acaba servindo muito para as cidades da zona da mata. Então, quando você começa a observar aqui nessa imagem, resgatei para vocês toda a situação aqui do Nordeste, tá? Do agreste, principalmente, aqui no Nordeste, nós vamos ter na legenda, ó, o pastoreio, plantio e limpa, o crescimento da produção, a colheita do feijão, do milho verde, do milho seco, a colheita do algodão. Então você começa a bater na ideia da policultura, né, da pecuária, e você vai lembrar o seguinte, ó, essa imagem está resgatando, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, então vai até dezembro, tá? E aí você começa a perceber o seguinte, ó, rapaz, vou fazer uma relação disso aqui também com as estações do ano, não é? De dezembro até março, nós vamos ter o período do que a gente chama no hemisfério sul do verão, tá certo? De março até junho. De março até junho. Nós temos o período do outono, tá certo? De junho até setembro, nós vamos ter o período do inverno. E aqui de setembro até dezembro, nós vamos ter o período da primavera. Veja bem, eu estou resgatando todo esse conhecimento. De imediato, não seria necessário você ter todo esse conhecimento que eu resgatei aqui sobre Nordeste, mas é para poder você ampliar o seu conhecimento. Porque quando cai uma questão, sim, existe tendência para que aquele assunto seja repetido em outros anos, tá bom? Ou seja, ampliado, como que nós estamos falando. E aí você vê que você tem o feijão, milho, algodão. Entre os meses de janeiro até março você vai ter aí o pastoreio. Depois você vai observando pela legenda o plantio e a limpa. Não esqueça que nossas chuvas são chuvas de verão que se prolongam pelo outono, tá certo? São chuvas de verão que se prolongam pelo outono. E aí você vai ter durante esse período aí o feijão, o milho, o algodão, o gado. Você vai tendo o plantio e limpa. Quando vai de maio em diante, você já começa com a colheita de feijão, você já começa com a colheita de milho, tá certo? E aí você começa de junho em diante, você vai ter a colheita do milho seco, do milho verde, aliás, colheita de feijão, a colheita do milho verde e você vai ter aí a colheita do algodão, tá? Então, no primeiro semestre, mais esse período de plantio e limpa, e no segundo semestre você já começa a ter mais a questão da colheita. Então, analisamos aqui esse gráfico. O ideal para essa questão é que você veja o que o comando nos diz, ó, a dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central o quê, pessoal? Tá? Fiz todo o resgate para vocês e agora vocês vão ter maior objetividade na resolução. Percebam, não é? Que eu destaquei pela legenda e aí eu fiz uma separação das estações para que vocês pudessem associar. Aqui é o nosso período de chuvas. Nossas chuvas são chuvas de verão que se prolongam pelo outono. Entre o inverno e a primavera nós temos o período da estiagem. São as águas de março fechando o verão. Promessa de vida nos nossos corações, né? Vamos aí modificar um pouquinho a letra para poder a gente ter mais felicidade, tá certo? Patativa do Assaré, em seus versos, A Triste Partida, resgata isso aqui com perfeição sobre as estações do ano. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, ai meu Deus, que é de nós? Então, se o nortista pensando consigo, diz isso é castigo, não chove mais não. Olha aí, resgatando o período da estiagem. Mais à frente aí, em outro trecho da Triste Partida, ele diz:
apela para março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José, dia 19 de março, dia de São José, período em que nós estamos mudando a estação, saindo do verão e entrando no outono. De solstício passamos para uma situação no equinócio. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, assim, nós vamos com objetividade para a questão que essa dinâmica produtiva, né, ela vai estar, sim, associada à adequação pelo tempo da natureza. Opção correta dessa 51, a letra D. Tá? Separação pelo tipo de solo, não tem nada falando sobre solo. Exportação da colheita sazonal, nós não estamos falando de exportação. E quando eu falo sazonal, eu me refiro sim à mudança de estação. Priorização da tecnologia moderna, não. E o item é intensificação da atividade pecuária, não. Opção letra D. E vamos que vamos em caminho à sua aprovação. Tranquilo? Chegamos ao final do programa de hoje. Foi um episódio com boas resoluções, não é mesmo? Na próxima semana nós teremos um encontro com as resoluções de edições passadas no Enem na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Lembre-se, não basta assistir aos nossos programas, você precisa exercitar. Aproveita esse gás de hoje e encara mais questões. Nos vemos nas próximas semanas. Abraço!